pessoal. Para dar sequência às nossas explicações, vamos agora compreender a compreensão que os dois autores têm sobre relações sociais. Elas são distintas, mas como todo o enunciado da questão diz, se assemelham. Bom, o conceito de relações sociais é complexo e trata do conjunto de interações, contato e convívio entre indivíduos ou grupos sociais, seja em casa, na escola ou no trabalho. Em outras palavras, a relação social representa as diferentes formas de interação que ocorrem em diversos espaços sociais, podendo ocorrer de maneira natural ou através de interesses individuais. Os tipos são formais e informais. E os exemplos tradicionais desenvolvidos nessas relações sociais são a familiar, cultural, pedagógica, econômica, comercial, política e religiosa. Para o Karl Marx, a compreensão dele como fundador do socialismo científico é o desenvolvimento do meio das relações de trabalho e as forças produtivas, dos modos de apropriação dos meios dessa produção. Bom, isso se verifica de acordo com a aula que tivemos a respeito de Karl Marx na própria transformação da teorização da sociedade, não mais de uma forma filosófica, interpretativa, mas a partir da própria concepção dele de relações sociais, das relações de produção, de meios de trabalho e relação de troca. A partir dessa compreensão materialista histórica dialética do Marx, vai se dar a compreensão de como se desenvolve a história e as relações sociais, certo? A outra compreensão de relação social, a de Max Weber, ela se dá a partir do comportamento reciprocamente referido quanto ao seu conteúdo de sentido por uma pluralidade de agentes que se orientam por esta referência. A relação social consiste, portanto, completa e exclusivamente na probabilidade de que se haja socialmente uma forma de sentido, não importando por enquanto em que se baseia essa probabilidade, ou seja, ela se define em meios e fins. As pessoas têm intenções de desenvolver uma relação com um objetivo final, ok? Dessa forma, vamos às questões, às respostas, as possibilidades de respostas para identificarmos qual a correta. A letra A diz: enquanto Marx acreditava que a religião era óbvio do povo, Weber era um religioso convicto. Sim. É uma resposta super abstrata, ela não vai para o cerne da questão, das teorias em si. Ela só fala por questões pessoais dos dois autores. Uma de Weber, que era religioso, e a outra de Marx. Existe sim uma relação de atribuir valor à religiosidade em suas teorias, mas que não, no caso específico não são os pontos cruciais de discordância deles, como pede a questão, ok? A letra B diz: enquanto Weber elaborou seus trabalhos sob uma perspectiva do materialismo histórico, Marx foi lembrado por uma sociologia compreensiva. Bom, como nós já vimos em aulas anteriores das teorias de Marx e de Weber, sabemos que Marx, sim, é que desenvolveu uma compreensão do materialismo histórico a partir do desenvolvimento das resoluções de produção material do trabalho desenvolvido a partir da Revolução Industrial. E Weber, por sua vez, também nas aulas já vistas, é lembrado por uma sociologia compreensiva da ação social dos indivíduos para os indivíduos, levando em consideração as estruturas sociais, mas não como preponderantes exteriores, mas interiores às ações individuais. Logo, uma sociologia compreensiva.
Dessa forma, observamos que a letra C é a correspondente correta. Por fim, a letra D diz: Max Weber não discorda em nenhum ponto de suas teorias. Não, né, pessoal? Dessa forma, compreendemos que a letra C é a correta. E uma das considerações diz: contrário ao pensamento de Marx, Weber não dava a mesma importância ao conflito de classes e também não submetia suas análises comparativas à noção de materialismo histórico dos trabalhos marxistas. Então é isso, pessoal. Essa é a compreensão e a definição da questão. Olá, boa tarde, pessoal. Bom, hoje nós vamos iniciar o desenvolvimento da resolução da questão do Enem, né, desenvolvida a partir de uma prova de 2011, prova de Sociologia, que trata sobre as questões das teorias de dois grandes autores clássicos dessa área do conhecimento. Um é o Max Weber, o outro é o Karl Marx, tá ok? Primeiro, vamos ver o enunciado da questão. Ela diz: Max Weber aliava-se à visão de Karl Marx, em relação ao tratamento do desenvolvimento do capitalismo no mundo moderno e às investigações sobre os sistemas anteriores de produção e as lógicas de relações sociais que se estabeleciam em volta deles. Ponto. Entretanto, Weber discordava de Marx em alguns pontos cruciais. Quais são eles? Pronto, pessoal. Observamos inicialmente que o enunciado da questão apresenta concordâncias das duas teorias, das teorias dos dois pensadores, de Marx e Max Weber. Uma, aparentemente, seria em relação ao capitalismo. Antes de irmos às opções de respostas, vamos ver o que compreende o capitalismo. Ele diz: o capitalismo é um sistema econômico e social baseado na acumulação de capital, cujos meios de produção são de propriedade privada e surgiu no século XV, a partir da decadência do sistema feudal e do nascimento de uma nova classe social, a burguesia. Bom, aí nós já temos diversos meios. Primeiro, a acumulação de capital e a nova incursão da propriedade privada, né? E no século XV, com um fim de um sistema para o início de um outro, o final do sistema feudal para o início do sistema capitalista, com o advento da nova classe social, a burguesia, que dá fomento a esse sistema, certo? Essa transição dos sistemas, ela já é um ponto de partida para a compreensão da própria teoria do Marx, nós vamos ver adiante. E esses meios de produção, eles se transformam a partir de um sistema feudal servil, né, de vassalos, de trabalho de exploração dos vassalos, para um meio de produção mercantil, capitalista. Ok? A segunda compreensão que nós devemos ter é de conceitos de mundo moderno. Um dos conceitos diz: o Estado moderno surgiu a partir da fragmentação do sistema feudal e é marcado por 4 fases: o Estado moderno, o Estado liberal, crise no Estado liberal e o Estado democrático liberal. Bom, todos esses se estabelecem no desenvolvimento do sistema capitalista de acordo com políticas
instituídas pelo governo em questão, né? Então eles se entrelaçam, se modificam. Todas essas questões elas já devem ser preconcebidas em aulas anteriores para concepção e resolução dessa questão definitivamente.